evening, everyone! Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio, do Inglês Corporativo com a Dilceia. Aqui eu respondo perguntas, eu compartilho informações, dou dicas de como vocês podem aprimorar, o seu inglês, o inglês corporativo, o inglês para secretariado executivo. Então, é mais um episódio, eu acredito que já é o 6º episódio do programa, Inglês Corporativo com a Dilceia, where I tell you and I help you and assist you to learn English, to get a better English, right? Então, a gente aqui aprende, a gente trabalha, eu te ajudo a melhorar o teu inglês de uma forma simples, de uma forma possível, 5 vezes mais rápido, porque o nosso intuito é que vocês consigam falar com fluidez, Então, com mais fluência. E aqui a gente estamos aqui para fazer isso, e usando o inglês do nosso corporativo, usando o inglês que a gente vivencia no nosso dia a dia, certo? Então, o episódio de hoje, pessoal, é muito legal. Me fizeram várias perguntas, querem que eu faça lives em outros canais falando sobre isso. Eu quero compartilhar com vocês algo que vocês já ouviram falar, que vocês provavelmente têm dúvidas, como é que qual a diferença entre um e entre o outro, Quando vocês vão numa entrevista de trabalho, quando vocês estão numa empresa, como é que eu faço, como é que eu ajo, o que é uma, o que é outra, Dilceia, qual a mesma diferença? Então, we are gonna be talking tonight, this evening, about soft and hard skills. What are the difference, between one and the other? Então, qual é a diferença entre soft and hard skills, Habilidades duras, hard, ou habilidades macias, soft? Será que é assim mesmo que significa isso, Dilceia? Então, a gente vai ver tudo isso hoje, certo? Hi, Alex, it's nice to see you here this evening. Welcome! Então, a gente vai estar, muitas vezes, vocês já ouviram falar, Soft and hard skills, ou hard skills and soft skills. What are they, O que é isso? Quais são as diferenças? Qual é dessas duas, qual é que eu devo ter realmente, Qual é a mais importante para eu subir de cargo profissionalmente, para eu fazer uma entrevista? Eu preciso ter mais hard skills ou eu preciso ter mais soft skills? Right? O que vocês acham? Me digam aí no chat, quem está aí no Insta, fala aí no chat, qual é, na sua opinião, qual é a mais importante? Eu ter soft skills ou eu ter hard skills? Se é que vocês sabem o que é. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, ok? Então, vamos lá. Então, fazendo uma forma geral aqui, soft skills, o que são softs? O que é soft? Oh, she's so soft, this is so soft, Se eu tenho uma toalha, this towel is so soft, Essa toalha é muito macia. This pillow is so soft, is macio. Então, soft, se eu for traduzir a palavra soft, quer dizer macio. In hard, this is hard. Isso é alguma coisa difícil, Então, this test was so hard. Esse teste foi tão difícil, certo? Or, eu posso dizer também, this is a hard surface, This is a hard surface. Então, é uma superfície muito dura. Então, pode ser difícil, pode ser dura. Então, tem vários significados que eu posso usar para hard. But when you're talking about skills, that's what we are saying here, you're talking about soft and hard skills. A gente precisa saber as diferenças. Será que eles significam macio e difícil, ou duro, sabe? Habilidades assim? Será que eu traduzo dessa forma? O que quer dizer uma? O que quer dizer a outra? Então, eu vou compartilhar minha tela e a gente vai ver. Eu vou ler um pequeno texto, nós vamos ler, porque a gente sempre tenta começar uma aula, A nossa prioridade é ver o todo, ver o amplo, e a partir daí tentar entender e daí ir para os pormenores, certo? Então, a gente vai fazer isso. E a gente já vai descobrir o que é uma e o que é outra, e qual é
a preferível para eu ter, né? Quando eu vou numa entrevista de trabalho, se é preferível eu ter uma hard skills ou se é preferível eu ter na soft skills. O que vocês acham? Ok? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E quem tiver lá no meu perfil, gente, por alguma razão eu não consigo ver os comentários do perfil. Então, vão lá para a página do Face, né, de Sair Sendo Flash Línguas. Quem estiver no YouTube, thank you. E quem estiver no Instagram, quando eu começar aqui a compartilhar a tela, pessoal, vocês não vão conseguir ver. Então, vem aqui para o YouTube conosco, aqui para o Flash Línguas, para vocês não perderem nada, ok? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês agora, nesse momento. Ok? Só um pouquinho. Então, aqui I have a text. I have a paragraph. And what are you talking here? O que tu tá falando aqui, Dulceia, né? I'm talking about a job application. Então, during the job application interview process, employers look for candidates with hard skills and soft skills, right? Successful candidates will make sure to put both skill sets on display. It helps to understand the difference between these two types of skills, right? So what do I do here? How do I do this? Então, aqui, vamos abrir, vamos pegar esse parágrafo aqui e vamos identificar algumas coisas. Então, o que eu estou falando aqui? Como em todas as aulas, a gente tenta ver um contexto, certo? Então, during, né? O que é during? É durante, né? Durante. Então, se eu estou falando aqui, pessoal, se eu olhando para esse parágrafo, né? O que eu vejo? Eu estou vendo que está falando de job application, então é alguém que está aplicando, né? Que está indo para uma entrevista ou está tentando uma vaga. E eu estou falando de interview process, né? Interview process é um processo de entrevistas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando interview antes do process, porque é uma diferenciação desse process. Eu estou falando que é uma entrevista, né? Um processo de entrevistas, certo? O que é employers? Employers são as pessoas que estão te contratando. É a pessoa que está sendo contratada. Então, a company, they have many employees. Eles têm muitos empregados, muitos funcionários, muitos colaboradores, né? E the company is the employer, né? Quem está contratando, the employer, certo? E daí, o que eles lookam? O que é look for? Look, né? Olhar, look. I'm looking at you, but look here é o que eles estão procurando. Looking for, né? Look for é procurar. Então, look for candidates. O que é candidates? Candidatos with both hard skills and soft skills. Então, os employers, que são quem está contratando, né, são os empregadores, eles sempre olham, eles fazem uma análise tanto das nossas qualidades, né, nossas habilidades, soft and hard, né? Será que são macias e difíceis, macias e duras? Não é esse o significado, não. A gente já vai ver qual é o significado aqui. Então, employers look for candidates with hard skills and soft skills. Então, successful candidates will make sure to put both skill sets on display. Então, candidatos que têm sucesso, eles vão ter certeza de colocar, eles vão colocar com certeza esses dois tipos de habilidades no resumê deles, na carta de apresentação, né? Ter certeza que eles vão acrescentar soft skills and hard skills, ok? It helps, né? O que é helps? É ajudar. To understand, entender, né? The difference, a diferença, between, né? Entre these two types of skills. E aqui, gente, por que eu não coloco this? Por que eu não faço assim, ó? Alguém sabe? Em vez de this? Por quê? Isso quer dizer singular, né? Então, como nós estamos falando aqui
de both soft and hard skills, so is this, so is two, so is plural, okay? Two types of skills. Então, these two types of skills, certo? Hard skills. Tchan, 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 tchan. Let's find out what are the hard skills, right? Então, hard skills. Então, deixa eu só sair daqui. Só um pouquinho. Então, what is hard skills, né? Hard skills are those that we learn at school, that we learn at university, is in a technical process, like a technical course. So, hard skills são aquelas habilidades que a gente aprende, são tudo que a gente aprende na escola, que a gente aprende numa universidade, um diploma, né? Um certificado, por exemplo, se eu faço um curso de computação, de programação, eu vou aprender. Se eu estou operando uma máquina, eu aprendo a operar aquela máquina, né? Se eu estou, por exemplo, se eu vou começar em uma empresa e é um processo de... eu estou começando uma nova função, é uma função que eu nunca fiz, que eu nunca participei, eu nunca fiz isso. Então, eu vou ser ensinada a fazer isso, certo? Eu vou ter uma habilidade depois que eu aprender. Então, isso vai ser uma hard skills, porque é algo que eu aprendi, é algo que eu posso passar, eu posso transmitir, eu posso treinar, eu posso fazer, né? Então, eu fazer traduções simultâneas, é algo que eu aprendi, eu consigo. Então, é uma hard skills. Então, hard skills é tudo aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente aprende na escola, aquilo que a gente consegue ser ensinada a fazer. E daí a diferença, né, entre uma hard e uma soft. Então, a hard skills, I can measure, né? I can measure, eu posso medir, eu posso qualificar, eu posso não qualificar, desculpa, quantificar, eu posso dizer, é tanto, né? Eu posso ver, eu posso fazer um teste, enfim. Eu tenho formas de medir, de quantificar isso, certo? Então, só voltando aqui. Então, hard skills are teachable abilities or skill sets that are easy to quantify. Então, hard skills are teachable abilities. O que é teachable? São habilidades que que podem ser ensinadas para nós, né? Então, teachable, que podem ser ensinadas, de teach, ok? Or skill sets, ou aquele conjunto de habilidades que são fáceis de quantificar, that are easy to quantify, certo? Então, são aquelas que eu posso medir o teu desempenho, por exemplo, em uma função, se for uma função que seja de desempenho, né? Se é, por exemplo, se eu estou cursando uma faculdade, como é que eu sei your hard skills? Eu tenho testes, eu aplico testes, então é tudo aquilo que a gente pode aprender, tudo aquilo que a gente aprende é considerado uma hard skills, ok? Então, aqui, hard skills are teachable abilities or skill sets that are easy to quantify. Okay? Typically, you learn hard skills in the classroom through books or other training materials or on the job. Okay? Então, some of the texts that are here, I got from career.com. Então, algumas das coisas que estão aqui, eu peguei da carreira.com, né, gente, que tem muita informação, é muito bacana para quem está procurando, assim, informações de trabalho, entrevistas, é bem legal. Então, aqui a gente está falando, né, que tipicamente, então, typically, you learn, o que é you? Alguém sabe? É o futuro, né, eu estou abreviando isso aqui, né, gente, então é isso aqui, ó. Will you learn, né? O que é learn? É aprender. Então, you learn hard skills in the classroom, né? In the classroom, na sala de aula. Through books, né? Nos livros, a gente pode ler, a gente pode aprender. Então, a gente aprende hard skills lendo, né? Or other training materials, ou outros materiais, né? Outros materiais de treinamento. And there is no better hard skills that
Really get your hands on things. Então, não tem melhor hard skill que aquela que tu aprende no dia a dia, aquela que tu aprende fazendo. Quando tu pega um trabalho novo, tu pega uma função nova, uma posição nova, é diferente, sabe, de tu estar aprendendo do livro do que colocar a mão na massa e fazer as coisas. Então, aquela hard skills que tu aprende com o teu trabalho também são consideradas hard skills, que é algo que tu aprende, ok? Então, é tudo aquilo que é everything that is quantified, that I can measure, that I can easy say, oh, this is how much, or this is how you are. I can tell by the way you do things, okay? And now, let's see some of the hard skills. So, a degree or certificate, né? Então, um certificado ou um diploma, it's a hard skill. Then, I typing speed, how much I type. Então, se eu consigo escrever rápido no computador, né? Como é que eu faço? Isso aí, this is a hard skill. A machine operation, né? To learn how to operate a machine. Como é que eu faço a operação daquela máquina, né? Se eu estou ali numa linha de frente, numa produção, ou mesmo alguém que esteja a cargo disso tudo, como é que isso funciona? This is a hard skill. I learned how to do this. Então, eu aprendi como fazer isso, né? Daí eu tenho computer programming. I learned how to program a computer, né? Eu aprendi como programar um computador. This is a hard skill. Then a dentist. He's a dentist. Ele tem it's a hard skill, né? Ele aprendeu, ele sabe como fazer isso, né? Agora, alguém tem uma dúvida até aí? Tudo certinho? Sério? Vocês estão tão quietinhos, pessoal. Então, deixa eu tirar daqui e a gente vai ter... A gente já falou bastante de hard skills, right? Então, a gente falou muito de hard skills. Are those skills that you can quantify, that I can learn, né? That is teachable, que é ensinado, que eu posso aprender, aquelas que eu posso quantificar, eu posso medir. E o que será soft skills, né? Então, soft skills, what do you think? Soft é macio, gente? É algo macio? Não, soft skills são aquelas habilidades interpessoais, são aquelas habilidades que tu nasce com elas, né? É aquela que não pode ser ensinadas, é aquelas que fazem parte da tua personalidade, certo? Então, é algo que tu não pode medir, que tu não pode quantificar. Então, hard skills, na verdade, né? Não é algo duro, algo assim que é difícil. Hard skills are those that are teachable, né? É aquelas que eu aprendo, é aquelas que eu consigo medir, né? Então, é mais fácil de eu verificar, vamos dizer assim. Então, não tem nada a ver com hard ou com uma coisa dura ou uma coisa difícil, né? É quanto eu consigo medir, é algo que eu consigo verificar. Enquanto que as soft skills are soft. Por que é soft? É sutil, né? Eu não consigo, é algo interpessoal, são as minhas habilidades da minha persona, da minha personalidade. Isso eu não consigo medir, isso não pode ser ensinado, né? As pessoas nascem dessa forma, claro, algumas aprimoram algumas coisas, né? Conseguem melhorar outras, mas no final do dia, tu é assim como tu é. É muito difícil mudar uma pessoa. Então, é fácil quando tu contrata uma pessoa, ou ter um colega de trabalho, ou tu estás aplicando para uma posição, tu pode ser ensinado essa nova posição, tu pode ser, se são funções distintas da que tu tinha, as pessoas podem, por mais que tu seja o mesmo cargo, de repente tem situações diferentes, né? E a gente precisa aprender o ritmo daquela empresa, o ritmo daquela posição, o ritmo daquele cargo, quais são as implicações, o que eu preciso aprender. Então, it's teachable, né? Pode ser ensinado. Enquanto que
As soft skills vai muito da visão, dos valores que eu tenho, como eu sou, e é algo que não pode ser ensinado. Então, quando nós fazemos uma entrevista de trabalho, quando nós estamos no processo de seleção, os empregadores, the employers, né? They look for both. They look for hard skills and they look for soft skills. Why, Juseia? But shouldn't they be looking for just the hard skills? Is the things that I know how to do? Eles não deveriam estar só olhando para as hard skills, né? Para as coisas que eu sei fazer, toda a experiência que eu tenho, enfim. Mas tem um ponto muito importante em tudo isso, né? Quando a gente fala em hard and soft, as hards tu pode ser ensinado, as softs não. Então, dependendo da visão da empresa, dependendo dos valores da empresa, é mais fácil, né, tu ensinar uma pessoa a fazer algo do que trazer uma pessoa que já sabe com soft skills que não se enquadra com os valores, com a visão da empresa. E que tipo de soft skills are the employers looking for? Então, what types of soft skills are the employers looking for? Que tipo de soft skills are they looking for? Eles estão procurando, né? E a gente já vai ver isso. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Então, só retornando aqui, soft skills on the other hand, então, soft skills na outra, como se fosse do outro lado, na outra mão, né? Are subjective skills that are much harder to quantify. Então, é subjetivo, né? Skills. O que é skills? São habilidades, pessoal, ok? Então, soft skills, on the other hand, are subjective skills that are much harder to quantify. Então, eles também são chamados, né, de people skills or interpersonal skills. Aquilo que eu falei, pode ser interpessoais, habilidades interpessoais ou habilidades das pessoas, né? Então, are much harder. O que quer dizer harder? É muito mais difícil de medir, de quantify, né? De realmente colocar a mão nessa habilidade. É muito mais complicado isso, é muito mais subjetivo, eu não consigo medir isso, certo? Então, much harder. E por que eu não falei aqui more harder? More hard? Porque eu não posso usar o more, né, para falar de comparação, porque é uma palavra hard, é uma única palavra. Então, eu não posso, coloco só o ER no final para fazer a comparação. Então, é much harder, né? To quantify. Ela tem é muito mais difícil, né? Muito mais difícil eu poder quantificar isso, certo? Então, quais são essas hard skills, né? Essas soft skills. Elas podem ser communication, pode ser critical thinking, pode ser leadership, pode ser positive attitude, teamwork, work ethic, motivation, problem solving abilities, né? Então, o que é tudo isso, Juseia? Critical communication. Like, if I want someone on sales, in the sales department, I need someone to be able to communicate well, ok? Então, se eu preciso de alguém que esteja em vendas, não adianta só ele ter um currículo maravilhoso que sabe vender, mas lá na comunicação, de repente, ele falha. Ou não é uma comunicação que se enquadra com a minha empresa, né? Então, a comunicação tem que ser clara. Eu tenho que saber me expressar, eu tenho que saber falar, eu tenho que realmente vestir isso, né? Então, critical thinking. O que é critical thinking? In these days, né, nos dias atuais, the employers are looking for people that can think. Are looking for people that can have a critical thinking, né? Então, os employers estão procurando pessoas que têm um pensamento crítico, que podem analisar uma situação e dar uma opinião crítica com relação a isso. Então, são qualidades, vocês percebem, que não são qualidades que a gente mede, não é algo que eu posso quantificar, não é algo que eu consiga medir, que eu consiga dizer, faz assim, faz dessa forma, faz dessa outra forma, ok?
Leadership. Leadership, então é algo como que tem liderança, que sabe liderar, que sabe pedir, mas de uma forma polite. Então, leadership, tudo isso, gente, são soft skills, são coisas que tu vem, tu pode aprimorar, mas é algo que já está dentro de você, sabe? Positive attitude, então uma atitude positiva, uma pessoa para frente, uma pessoa que vai atrás dos resultados, né? Então, eles olham muito para resultados também. Mas é uma pessoa que, sabe, não se intimida. É uma pessoa que, mesmo com as dificuldades do dia a dia, mesmo com as pressões, tá com uma atitude positiva, tá com uma atitude, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou atrás, eu vou resolver. Não uma pessoa que diz assim, this is over. It's over now, tá? Já foi, já aconteceu, não tem mais volta, não tem como resolver. Então, sabe, uma pessoa com uma atitude para frente. E isso às vezes é difícil, porque cada um tem a sua personalidade, tem as suas qualidades, os seus defeitos, né? Your weaknesses, your strengths. So, tem pessoas que têm as suas fraquezas e os seus pontos fortes, certo? Teamwork, it's very important. We work all the time, everything you do is a teamwork, like a company is a teamwork. Então, uma empresa trabalha num teamwork. Uma empresa não é só uma pessoa ou outra pessoa, só o diretor, é só o presidente ou só o gerente. É um time, é um conjunto. Então, nós precisamos saber trabalhar em conjunto, trabalhar em times, né? Saber respeitar o espaço do outro, saber respeitar a opinião do outro, saber colaborar com o outro. Então, isso é muito valioso quando a gente está sendo entrevistado. Eles querem ver essas soft skills que eu tenho, né? Work ethic. O que é isso? São a tua ética no trabalho, sabe? Então, é isso que ninguém pode te ensinar. Ou tu é ético ou tu não é. É algo que tu já nasce com isso, sabe? Então, work ethic. Motivation, né? Acabei de falar, acho que é muito parecido com positive attitude, né? Motivation. Então, é aquilo que nos motiva, é aquilo que nos leva para frente, é aquilo que tu não deixa a peteca cair, eu vou atrás, eu quero mais vendas, eu vou atrás de mais vendas, né? Então, é uma pessoa que levanta o time, é uma pessoa que vai lá e está incentivando todo mundo, sabe? Aquele tipo de atitude, a positive attitude, a motivation. Então, and those are soft skills that all the employers are looking for. So it's not just the hard skills. We have to have the hard skills and also we have to have the soft skills. Então, a gente tem que ter as habilidades, né? As hard skills, mas a gente também tem que ter aquelas muito bem definidas e de acordo com a empresa onde a gente for trabalhar, as soft skills. Quais são as nossas soft skills, né? Façam aí entrem, pensem um pouquinho, escrevam e digam quais são as suas soft skills, quais são as suas soft skills mais fortes. O que vocês se vejam assim, uau, todo mundo me reconhece por isso, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assado. O que é isso, né? Qual é? Certo? E daí eu tenho, né, também outro que é muito importante, que é problem solving abilities, né? Os problemas, como eu resolvo as minhas habilidades para resolver problemas. Então, the employers, they want employees that they know how to solve a problem. They don't have to be calling them all the time to resolve an issue. Então, eles querem employees que resolvem os problemas, sem precisar estar ligando para eles direto, sabe? Que pegue a situação na mão e diga, deixa comigo que eu resolvo. Eu vou te dar a solução. Então, as pessoas proativas, as pessoas que vão em busca de solução, não esperam pelos outros, né? Então, isso é muito importante. Aqui eu só nomeei algumas, tá, pessoal? Algumas que a gente vê muito e que as pessoas falam e que as pessoas pedem e que os employers olham também, né? Deixa eu só sair daqui um pouquinho. Então, uma outra coisa que a gente vê e que é muito importante vocês perceberem é que o que será que conta mais, a hard skill ou a soft skill, né? O que será que é mais valioso? O que será que eles têm maior valor? Claro, por exemplo, eu tenho inglês, isso é uma hard skills, correto? Eu tenho que aprender, eu posso aprender. Claro que se eu nasci
falando em inglês, não é uma hard skill, é parte de mim, certo? Mas tem um impacto, mas eu também tenho que ter uma atitude positiva, eu também tenho que ter aqueles valores, aquela atitude para a empresa onde eu vou trabalhar. Então, às vezes é difícil, né? Então, é mais fácil tu conseguir uma pessoa que tem essas habilidades do que trocar uma soft skill em alguma pessoa, certo? Porque, tipo, eu sou uma pessoa para cima, eu sou uma pessoa sempre otimista, teamwork, vou botar a mão na massa, eu vou fazer. E, sabe, não tem tempo ruim para mim. Se eu tiver que ficar trabalhando a noite inteira, eu fico. Se tiver para deixar um projeto pronto, sabe, não tenho. O que me pedir, eu faço. Então, a gente trabalha em equipe, sabe? Sou uma pessoa para cima, não tem tempo ruim, eu vou lá, proativa, motivacional, vamos. Claro, não vou dizer que eu sou perfeita, porque eu tenho as minhas limitações, quem não tem, né? Às vezes fico cansada, às vezes não estou assim naqueles melhores dias, como todo mundo. Mas no frigir dos ovos, a maioria do tempo, eu sou assim, sabe? Estou sempre com um sorriso, é muito, muito difícil me verem com uma cara feia no escritório, sabe? Então, tipo, eu tento separar o que é profissional do pessoal. Então, tudo isso são coisas que às vezes as pessoas não conseguem. Então, hoje em dia, nos dias atuais, os employers, né, os empregadores, estão olhando muito para isso. Então, quando eles fazem um teste, eles falam contigo, eles tentam observar quais são as tuas soft skills, né? As tuas qualidades macias, não, brincadeira. As tuas habilidades interpessoais, aquelas habilidades pessoais, aquilo que tu vê como tu é, ok? Yeah, hard skills, of course, is very, very important, but depending of the hard skill can be trained. Então, dependendo da habilidade, né? Essa que é aquela que é ensinável, que eu posso realmente aprender, dependendo dessa habilidade, eles podem pegar uma outra pessoa que possa fazer isso e eles ensinam. Claro que no inglês você não vai poder ensinar uma pessoa de um dia para a noite, porque eles não vão aprender, e a gente sabe, né? Que não é assim, eu não posso dizer, hoje eu não sou fluente, amanhã eu já fiquei fluente. Não existe isso, gente. Por mais que tenha alguns cursos aí que digam assim, fluência do zero, se tu do zero a fluência em 3 meses e 6 meses, sabe? Não tem um tempo determinado, vai depender de pessoa para pessoa. Então, não caio nessa, porque não existe isso, certo? Então, é a mesma coisa. É um processo. E a hard skills, sim, pode ser ensinável, mas a soft skills é muito difícil alguém mudar, certo? Então, eles olham muito, muito, muito por isso. Então, para ver qual é a diferença, o que a pessoa é, como ela age, como ela trabalha em grupos, como ela trabalha na liderança, né? Como ela é com relação a problemas, a issues, como ela resolve isso. Se ela é proativa, se ela não é proativa. Se ela vê um problema, ela corre, ela está sempre pedindo ajuda, ela tenta resolver sozinha ou ela tenta fazer as coisas sempre pedindo opinião, sabe? Então, tem várias coisas. Ser criativa, né? Creative. Então, para se resolver tudo. Então, isso é muito, muito, muito importante. Ok? Então, só recapitulando aqui. Hard skills are those that are teachable, né? Are those that we can learn. Então, hard skills são aqueles que a gente consegue aprender, que a gente pode ser ensinado a fazer. É algo que a gente não nasce, né? Então, é algo que a gente consegue medir, is measurable, né? I can quantify, eu posso quantificar, eu posso dizer quanto é, eu posso fazer um teste, enfim. Soft skill, on the other hand, por outro lado, quando eu falo de soft skills, eu estou falando daquelas habilidades interpessoais, as minhas habilidades pessoais, como é que eu sou, né? I'm a leader, I'm a creative, I am a communicator, né? I can resolve problems, I'm always I have a good I'm multitasking morals, let me think. Então, tudo isso que eu sou, né? I have a very I have a nice attitude,
I'm always like a motivational. I'm always motivacional. Eu estou sempre motivando os outros. Como é que eu sou? Quais são as my soft skills? Ok? Então, isso é muito, muito, muito importante. É bom a gente saber e fazer uma análise. Então, eu quero agora, vamos todo mundo, né? Quem tiver aí, vai lá, gente, escreve quais são as minhas hard skills, quais são as minhas soft skills. Será que vocês conseguem descrever uma da outra? Será que é fácil? Será que é difícil? O que será que eu sou reconhecido, né? Então, isso vai fazer vocês fazerem uma análise de vocês mesmos, e é muito importante para uma entrevista. E hoje em dia, mais que nunca, é um conjunto das duas, num processo de seleção, num processo de promoção, dependendo do cargo, dependendo da posição que vocês estão procurando. Então, tem algo nas duas, envolve as duas, soft skills and hard skills. E vocês viram algo bem interessante? Quando a gente fala em soft, a gente fala em hard, tu pensa que é soft é macio, se for traduzir é macio. And hard pode ser difícil, alguma coisa muito difícil de fazer, ou pode ser uma hard surface, né? Uma superfície bem dura. E nesse caso, não é. Então, hard skills são aquelas habilidades que são ensinadas, ou que são teachable, e soft skills são as nossas interpersonal skills, né? As nossas habilidades pessoais. Então, vocês viram que quando eu traduzo palavra por palavra nem sempre funciona? Então, tome muito cuidado quando vocês traduzem palavras isoladas. Às vezes, não vai fazer sentido na expressão, ok? Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, para todo mundo nas aulas, é para tentar entender o todo, vamos ver o todo, vamos praticar o todo, vamos escutar o todo. E daí a gente vai entender e vai absorver e vai realmente ver partes por partes, e vocês vão ter um conhecimento muito maior quando vocês fazem isso. E vão aprender muito mais rápido também. Ok, pessoal? Então, só passando para fazer esse lembrete, eu acho que era bem interessante que muitas pessoas me perguntaram, eu vou estar fazendo uma live com uma outra pessoa, com a Fernanda, que ela, semana que vem, vai estar muito legal, e de oratória, né? Ela fala, eu estou aprendendo a falar em público, né? Te ensina a falar em público. Então, vai ser muito legal. E é algo bem interessante, porque às vezes a gente não presta atenção nessas coisas, né? A gente só quer ver os dois lados, mas a gente tem que ter esses dois lados bem equilibrados, certo? Então, vão aí, façam a lista do que vocês acreditam que sejam os seus hard skills ou your soft skills. E eu quero ver, coloquem nos comentários e a gente vai fazer um teste, ok? Vamos ver, não teste, mas vamos ver aí se vocês conseguem pontuar quem é um e qual é o outro. E não esqueçam, quem não se inscreveu ainda, pessoal, vai lá, corre lá, se inscreve para a imersão de inglês para secretariado e profissionais do corporativo, que começa semana que vem, dia 25, segunda-feira, onde eu vou ensinar o que vocês estão fazendo errado, o que vocês devem fazer, qual é os 4 passos para vocês aprimorarem, né, esse inglês e conseguirem destravar e falar inglês. O link está aqui na bio do Insta e o link também está na nossa bio lá no Facebook. Então, vão lá, se inscrevam. E tem umas regrinhas para participar, para conseguir, né, para ser parte do sorteio, para ganhar essa inscrição. Então, vocês têm que ir lá, vai ter um grupo fechado, uma comunidade fechada do Facebook, que eu vou abrir na segunda-feira, WhatsApp, tem que estar no grupo do Telegram, ok? Tem que se inscrever para a imersão, e tem que compartilhar com 5 pessoas e mandar para mim no direct, falando da imersão e compartilhando esse evento, que vai ajudar muitas pessoas a verem um rumo de como eu posso, sim, estudar de uma forma mais simples, uma forma possível, 5 vezes mais rápida, para me tornar e conseguir dominar e falar o inglês, ok? Então, convidem os colegas, as pessoas que vocês conhecem, que podem se beneficiar desse evento. Vai ser top. E além disso, além dessas 4 aulas que a gente vai ter, né? Na segunda, quarta, sexta e domingo, que todo o cronograma já está lá no nosso grupo do Telegram. Então, vão lá, pessoal, se inscrevam no link, depois entrem para o grupo Telegram, que todas as informações estão lá.
A gente tem as lives diárias até o dia 31, semana que vem, às 12h37, com convidados maravilhosos também. Então, vocês não podem perder, ok? Então, it was a pleasure being with you here. E quem quiser e ainda tiver alguma dúvida, pode mandar para mim aqui um WhatsApp, eu respondo. Se tem como é que eu entro no grupo de conversação, Jusceia, como é que eu entro na imersão. Vai lá, falem comigo, a gente realmente, eu quero te pegar pela mão, né, e te levar lá. Eu quero que você seja fluente, eu quero que vocês consigam ter desenvoltura na hora de falar inglês, que saia com fluidez, que vocês consigam realmente se sentir, uau, eu consigo, eu estou conseguindo ter uma conversa, certo? E não precisa ser aquele inglês perfeito num primeiro momento, é um processo. Então, eu incentivo muito meus alunos a fazerem isso. Certo? Então, vou lá, qualquer dúvida, me escreva, me passa um WhatsApp, eu respondo. E a gente vai se ver amanhã ao meio-dia, sábado ao meio-dia, domingo ao meio-dia. E se preparem para a imersão que começa na segunda-feira, dia 25. Ok, pessoal? Então, it was a pleasure being with you here tonight. I see you all tomorrow at noon, where we have a date, né? Onde a gente tem um encontro marcado. And have a great evening and see you all tomorrow. Bye.